Imigrar não é algo simples, mas a Gondim Law conta com um time de advogados experientes e licenciados para te ajudar nessa decisão. Estamos aqui para resolver sua situação imigratória através de Green Card por trabalho, família, asilo, investimento e habilidades excepcionais. Fale com quem tem credibilidade e confiança. Gondim Law. Aqui o seu sucesso é a nossa meta. Agende agora mesmo a consulta pelo site www.gondimlaw.com. Bem-vindo, eu sou Paulo Sérgio, esse é o Imigração com Marcelo Gondim. Vem com a gente para você ficar muito bem informado. A gente tem hoje o Dr. Marcelo tirando as suas dúvidas de imigração. Você vai poder conversar com ele aqui, mandando as suas perguntas através das nossas redes sociais. Exatamente, você pode mandar pergunta através do YouTube, Facebook, também do Instagram e do Twitter. Onde tem chat, tem a sua participação. E claro, para aquelas pessoas que querem pagar o seu Premium Processing, qualquer valor lá no Superchat do YouTube, você passa na frente das pessoas que estão no chat. Mas todo mundo, dentro desse nosso horário, vai ter a sua pergunta respondida. Então já começa a mandar já qualquer tipo de pergunta, quanto mais detalhe melhor, para você poder deixar mais claro, inclusive, porque o seu caso pode ser muito parecido com o caso de outras pessoas e a sua pergunta pode estar ajudando também outras pessoas que assistem ao nosso programa. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente começa agora a imigração com ele, Dr. Marcelo Gondim, que já está lá na Califórnia ao vivo esperando a gente. Marcelo, a gente começa a semana com essa briga de 2024, né? Porque é uma briga de política. Republicanos apresentando planos que querem acabar mais com o asilo, diminuir e restringir. E os democratas pedindo, Biden, pelo amor de Deus, dá uma canetada aí. E aí, o que a gente pode esperar? Reforma migratória não sai tão cedo, né? Boa noite. Não, boa noite, Paulo, tudo bem? Eu acho que a reforma migratória não sai tão cedo, pelo menos não até 2025, né? O Congresso está travado, não passa nada agora. Na parte de ação executiva, eu imagino que o Biden vai fazer uma ou duas aí, talvez até mais, e algumas coisas interessantes podem acontecer, mas não assim em termos de legalização em massa, todo mundo pegar status, quem está fora de status, mas realmente... E aí o que acontece, né? Sempre que o Biden fizer alguma coisa de imigração com ação executiva, o estado do Texas vai entrar com uma ação federal no distrito do Texas, que são os mais conservadores da região sul do país, e que sabendo que o recurso, a apelação vai para o 5º Circuito de Apelação Federal, que também é muito conservador e anti-imigrante, e depois vai para a Suprema Corte, que é bem conservadora e anti-imigrante. Então, a prospecção não é muito boa para esse ano, né? E nem para o ano que vem. Mas em 2025 a gente pode ter uma alteração aí boa. A verdade é aquela história. Qualquer tipo de ordem executiva, ela é temporária, né? Ela vai servir por um tempo, depois vem a apelação e bum, já era, né? Essa aqui é a situação, né? Mas algumas coisas aconteceram definitivas, como o DACA, por exemplo, né, Marcelo? Por exemplo, ordem executiva não necessariamente precisa ser temporária, pode ser feita uma ordem executiva que enquanto não for revogada, vai continuar valendo lá. Inclusive, o DACA é um exemplo bom que você deu aí, porque o Obama fez essa ordem executiva em 2012, Trump tentou desfazer e não conseguiu. E o DACA, é impressionante como o DACA parece aquelas baratas, né? Sabe que barata que sobrevive até guerra nuclear? Uhum. O DACA é como se fosse porque sobreviveu. Trump querendo derrubar o DACA, sobreviveu diversas ações, até a Suprema Corte, várias vezes, e o DACA lá, continuando. Então. Realmente. Vamos lá, então, que já tem pergunta, e hoje está chegando bastante pergunta aqui. Você que está participando com a gente, muito obrigado por estar sempre com a gente aqui. Você pode mandar suas dúvidas e a gente responde aqui. Eu começo com a Andresa Alcântara. Boa noite, Paulo e Dr. Marcelo. Fazer um plano de saúde do governo gratuito aqui em Nova York pode prejudicar o meu processo de EB3? E aí, ela agradece, Marcelo. E aí? Depende do plano que estamos falando, né? Tem planos de saúde que são ministrados pelo Estado que não vão interferir nada com o public charge. Aliás, gente,
Só para a gente entender essa parte aí, o public charge, que é o que ela deve estar perguntando, não é mais como na época do Trump, que era você usou o benefício por 12 meses, já ficaria difícil. O public charge é se ficar demonstrado que você vai viver primariamente de ajuda do governo. Então, com plano de saúde não vai viver primariamente da ajuda do governo, você vai ter um plano de saúde só. Então, eu imagino que não teria nenhum problema. Ok. Renata Dias. Ela manda muito curto, grosso e direto. Marcelo, pode explicar sobre o VAWA? VAWA é uma lei federal que teve há várias décadas atrás, que se chama Violence Against Women Act. Lembrando que não é só para mulheres, tá? Homens também são vítimas de violência, inclusive de mulheres, né? Mas a gente tem o VAWA como uma saída quando a pessoa foi casada ou casado com cidadão ou cidadã americana ou residente permanente e, durante o tempo do casamento, sofreu algum abuso físico ou psicológico. Tá? E tem 2 anos para entrar com esse processo. 2 anos depois do divórcio, até no máximo, para entrar com esse processo. O VAWA não gera nenhum, assim... No caso de VAWA, você vai poder entrar com ajuste de status ao mesmo tempo que entra uma petição, então é um caso bem interessante, mas o VAWA realmente tem que ser bem provado, tem que provar que o casamento era de verdade e que sofreu aquele abuso físico e ou psicológico. Quando o caso é violência física, abuso físico, geralmente tem polícia envolvida, tem boletim policial, tem ocorrência, tem tudo isso, tem o próprio caso criminal contra o que agrediu. E temos também, aí, às vezes, evidência, né? Fotos, tal. Então, é um caso bem forte. Alguns casos de VAWA também podem ser fortes, não envolvendo o abuso físico, mas envolvendo o abuso psicológico, quando existe, por exemplo, humilhação, quando existe ameaça, quando existe o abandono, às vezes traição. Tudo isso que, às vezes, o cidadão americano pode fazer com aquela pessoa estrangeira que está querendo aplicar para o Green Card, se amontar ao ponto de dizer que é um ato de crueldade, isso pode ser também um caso de VAWA. É mais difícil provar quando abuso é psicológico, mas geralmente tem texto, tem mensagens, tem gravações, tem testemunho de vizinhos, de colegas, amigos, parentes da pessoa também que cometeu as atrocidades, né? Então, realmente se dá para fazer caso de VAWA nessas situações. E o VAWA leva ao Green Card. É um processo de aplicação para Green Card. Inclusive cura a falta de status, tudo isso. Acabou Marcelo, virando um mini vídeo sobre VAWA, né? assim, exatamente. Isso, eu ia até tirar uma dúvida nesse caso das declarações e daquilo que as pessoas precisam ter para comprovar. Muitas vezes, assistindo muito filme, muito Netflix, a pessoa acaba gravando uma situação, um áudio daquela situação. Aí, naqueles filmes, a gente vê, mas não sabia que estava gravando, então não é prova. Como que você tem, por exemplo, os textos, a gente sabe que está lá, é texto, é prova, ok. E uma gravação dessa, por exemplo, de uma discussão, de uma agressão, alguma coisa, um vídeo, isso vale dentro do processo? Bom, isso aí vai haver uma interpretação de acordo com a lei federal e a lei estadual. Uhum. Então, em alguns estados, nos Estados Unidos, para você gravar uma conversa com outra pessoa, tem que haver a anuência das 2 pessoas. Tem que falar que está gravando. Né? Em outros estados, basta que uma das pessoas consinta. No caso, é o que está gravando, né? Porque é impossível o cara que está sendo gravado consentir e o que está gravando nem saber que foi consentido. Então, mas enfim, tem que ter consentimento de uma das partes, em alguns estados, ambas as partes. Se houver alguma coisa internacional ou interestadual, por exemplo, uma conversa que foi feita enquanto estava em 2 estados diferentes, em que um exige as 2, o outro exige uma só, nesse caso vai prevalecer a lei federal, que só exige uma. Então, inclusive crime em alguns estados gravar uma conversa de alguém sem ter a permissão, se a lei, por exemplo, exigir que os 2 tenham anuência. Então, sugiro você pesquisar no seu estado para ver isso daí. É diferente, por exemplo, de mensagem de texto, onde às vezes uma pessoa fala tal, e até mesmo tem casos que eu vi o vídeo de Val aqui, em que os vizinhos ouviram
amigos viram a pessoa sendo humilhada, falando, você não fala nem inglês direito, volta para o seu país, você não merece estar aqui, entendeu? Essas coisas assim que são crueldade mesmo, né? Humilhação Sim. a pessoa, né? Também existe traição, tá? Muitas vezes, gente, também, o próprio cônjuge que traiu ou que abusou psicologicamente, ele se comove de ter feito isso, se arrepende e ajuda no caso do Val. Faz uma declaração, me desculpe eu ter feito isso com você, Sério eu sei mesmo? que eu fui cruel com você e tal. Eu já vi casos assim, eu sei que eu realmente fui muito, porque isso não é crime, ninguém vai para cadeia por isso. Claro. Então, por que não ajudar a pessoa? Já que você foi cruel, pelo menos seja um ser humano decente e ajude essa pessoa depois para ter o green card, já que o casamento você já Acabou, danificou, já zerou, já era. não tem mais jeito. Então, muita gente às vezes ajuda, né? E quer ajudar. Às vezes a família também da pessoa sabe que aquele marido ou aquela esposa não estava agindo bem com a pessoa e até ajuda também a oferecer, não, meu filho, minha filha realmente agiu mal, tá? Eu estou aqui confirmando uma carta notarizada, um affidavit. Então, tem forma de provar isso. Às vezes também a pessoa passou por um tratamento psicológico, até em outro país. E esse psicólogo lá do Brasil, no caso, está falando mais para brasileiros aqui, no caso, o psicólogo do Brasil é o que vai te dar o atestado lá, não o atestado principal, que vai ter que ser feito por um daqui, mas pelo menos que aquela pessoa vinha se tratando psicologicamente por conta daquela crueldade, aquele abuso psicológico que sofreu durante os meses ou anos que estava casado com essa pessoa. Então, usando a imaginação, dá para se criar as provas que são necessárias. Claro, não dá para inventar provas que não existiam, mas dá para criar evidências com base em fatos que aconteceram. Tá aí, ó, para você que está assistindo uma aula sobre VAWA, esse vídeo vai estar inclusive separado lá no canal do Gondim, eu sei que a Mônica vai separar, a Alice vai separar já, para você ter sempre esse vídeo como base, porque lá na página da Gondim Law você tem todos os tipos de vídeos possíveis e inimagináveis a respeito de vários tipos de casos que a Gondim Law cuida. Então, tá com dúvida? Dá uma pesquisada, vai por palavra-chave, você vai encontrar com toda certeza. Tá com mais dúvida ainda? Vem perguntar aqui, toda quarta-feira você tem essa chance. E amanhã quinta-feira, tem também, Marcelo, live? Nós temos amanhã uma live com uma pessoa muito especial da B3, que é a Eliane, tá? Ela é a segunda mais antiga na casa em termos de EB3, então ela sabe tudo do processo da EB3. Uhum. E é uma pessoa espetacular, então é bem divertida, bem engraçada, um sotaque mineiro bem carregado, então vocês vão gostar de Eliane amanhã. Amanhã a gente vai estar, enquanto eu estiver terminando de fechar o jornal, eu vou estar assistindo aqui, sim, a Eliane e o Marcelo lá, e já fica o convite para você que está em casa. Vamos lá. Leonardo Assis, ele pergunta o seguinte, se alguém vem pelo Caicai e casa no primeiro ano, como fica para fazer a documentação? Bom, aí nesse caso vai ter que fazer Você sabe que eu tentei já traduzir para o pessoal que não fala português aqui o que é esse Caicai e não consegui. Sério? Tentei traduzir para o inglês. Tentei fall, drop, não consegui a palavra para... então, enfim. Você tá falando sério mesmo? Fall, drop. Não dá, Marcelo. Porque a Patrícia Mendonça não fala português. E ela tá na reunião às vezes e vê a pessoa falar Caicai, entrou pelo Caicai. O que é esse Caicai? É o fall, é o drop, é o que é isso aí? Então, tem que explicar que veio pela fronteira. Ele acaba com e ela fica perdida com as nossas traduções aqui, ipsiliter, né, dos termos do Brasil lá, que o brasileiro inventa. O Brasil é muito engraçado. Então, voltando a falar, então, o que entrou no drop, no fall, esse aí, ele vai poder fazer o processo. Você gostou, né, Bar? Ele vai poder fazer um processo de casamento e vai poder aplicar o provisional waiver. Tá? Então, esse waiver provisional que você aplica, o microfone dele está no mudo lá, porque está dando risada até agora. Ou já foi no banheiro, né? Sei lá. Enfim. Então, a gente tem... Pô, vem trabalhar aqui, Marcelo. Vem trabalhar aqui. Você já está manjando já das coisas. Não, gente, migração é uma coisa tensa. A gente tem que se divertir também. Tem que levantar o espírito, né? Porque é uma coisa tensa já, todo mundo está preocupado e tal. Inclusive num programa ao vivo. Você derruba o apresentador, mas tudo bem, nós vamos indo, velho. Então, pode fazer o provisional waiver,
que é o waiver que você faz antes de sair e pegar algum castigo. Então, dá para aplicar tranquilamente, você entrou no CAICAI. Se tiver no caso na corte, dá para fazer também isso daí, pedir saída voluntária depois. Então, tem um monte de coisa que pode ser feito. Então, esse negócio de casar com 1 ano, ou casar com 6 meses, não interessa. Casou, entrou pelo CAICAI, você não tem status mesmo para fazer ajuste de status, não vai poder fazer nada disso aí. Vai ter que realmente fazer um processo que pode ter que fazer, vai ter que fazer o provisional waiver, o perdão provisional, e vai depois no Brasil lá fazer a sua entrevista depois. Tá? Já que você falou rapidinho aqui, de pegar o apresentador desprotegido e de surpresa, ontem saiu fora aqui de imigração um pouquinho, só para descontrair, ontem saiu o anúncio lá na CNN de que tinha feito um acordo no caso da Dominion Voting Machines com a Fox News. E aí deram o texto que a Fox deu, a declaração que a Fox deu, para aquele John Tapper, Jake Tapper, para o Jake Tapper falar. E ele começou a ler. Quando ele começou a ler, ele deu risada quando falava assim: a Fox se compromete em ser uma empresa que preza pelo jornalismo profissional. Ele começou a dar risada, falou: eu vi. Não foi só ele que riu, não. Os âncoras da MSNBC também riram na hora que foram ler aquilo lá. E na MSNBC passou o Jake Tapper falando também. Mas é piada. Que a Fox News é coisa séria, mas enfim, vamos voltar a falar de imigração. Então, dá para fazer o Provisional Waiver, e o Provisional Waiver você vai seguramente fazer sua entrevista no Brasil e vai voltar como residente permanente. Se não for assaltado, sequestrado, mas isso é uma outra história. Não, vai ser assaltado, é só levar R$50. O povo aqui que tá do Rio de Janeiro me confirmou. Você leva R$50, não leva dólar, porque aí vai ser sequestro, não vai ser assalto. Tá? Você leva R$50, troca no câmbio lá no aeroporto, R$50. Quando o ladrão colocar a arma para você, dá os R$50 para ele, vai embora na boa, já foi, tá pago. Compra um celular aqui baratinho, leva o celular do ladrão também. Não vai de leva iPhone. com a tela quebrada, rachada, aquele que você e o break I fix, mas achou que não valia a pena consertar? Então leva esse, não tira lá. Deixa pro ladrão lá. Núbia Mello, ela pergunta o seguinte, ó, F1, aplicar EB3 Skilled. Eu tenho LLC, você aconselha eu sair? Bom, LLC, no caso, quer dizer uma empresa, né? Então, vamos, para quem não sabe o que é LLC, é um Limited Liability Company. Então, ela tem uma empresa em nome dela, não deve ter status imigratório que permita ter uma empresa, então isso vai ser um problema no processo, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, gente, tem um vídeo que a gente gravou agora que fala as armadilhas que estão embutidas no novo formulário I-485, tá? Então, não vai ser mais difícil quem estiver trabalhando sem autorização e principalmente quem tem empresa aberta fazer um processo de ajuste de status. Então, se essa pessoa que fez a pergunta aí, a nossa querida Núbia, ela tem o F1, Marcelo, ela tem o F1, só que ela tem uma empresa, essa que é a história. Então, se ela tem um esposo, se ela é casada, ou esposo ou esposa, e esse esposo ou esposa não trabalhou, não está na empresa, talvez fosse bom fazer o processo em nome dessa pessoa que não violou o status e fazer pelo F2, então. Fazer para quem tem o F2, porque muita gente pensa que só o F1 que pode fazer o EB3. E isso não existe. Qualquer pessoa com qualquer status imigratório pode fazer o EB3. Quase todos, né? Desde que esteja com status ok, deixando bem claro, exatamente, ou tenha um parente qualificante. Exato, para fazer o waiver. Então, se não tem um parente para fazer o waiver, nesse caso seria interessante fazer em nome do cônjuge que não quebrou o status, né? E manteve o status direitinho, porque aí depois essa pessoa consegue brincar e faz o provisional waiver para o que teve a empresa aberta. Porque você não vai poder marcar no formulário lá. Você já estava com autorização, aí você marca lá não. Mas a migração pode ir como você esteja na Flórida. Vai no Sambis lá, .org, e acha a sua empresa aberta. Aí depois marca uma entrevista e fala, você falou que não trabalhou, mas tem uma empresa aberta que você tinha um F1. E aí, como é que faz? Até você mostrar que a empresa você não operou, que foi uma empresa que tinha um gerente lá que trabalhava, você não fazia parte, você apresentou com capital, ou às vezes era empresa patrimonial, são defesas válidas. Mas quase nunca é o caso. Quase sempre a empresa é que a pessoa entrou aqui e pegou um conselho de outra pessoa que estava aqui, provavelmente até ilegal,
mas não sabia se legalizar, mas sabe o conselho para legalizar os outros. Aí fala, por que você não abre uma empresa que a gente trabalha e ninguém vai descobrir? Ao contrário, aí é que descobre mesmo. Pode não descobrir os pagamentos que estão sendo feitos, porque vai ser pago por uma empresa. Então, para o empregador, tá beleza, que ele vai estar pagando um contractor. Mas no seu caso aí não, que você vai estar se denunciando para a imigração, porque eles podem achar você tranquilamente, a não ser que tenha no estado de Delaware, né? Que eu acho que lá é difícil de encontrar quem tem empresa, mas ninguém, eu nunca fiz um caso de imigração em Delaware, né? De Delaware é só coisa de Joe Biden, então, realmente, né? Então, E a tá, Fox News, né? São 8h23 agora, você está assistindo Imigração com o Dr. Marcelo Gondim, tirando as suas dúvidas, é só você mandar suas perguntas. E toda quarta-feira a gente está aqui, tá, gente? Então, se por um acaso hoje a sua pergunta não for respondida, já sabe que na quarta-feira você pode tentar de novo. Toda quarta-feira, religiosamente, com perna, sem perna, com Marcelo com o carro para arrumar, não estando no carro para arrumar, Marcelo está aqui e a gente está aqui. Pode ficar tranquilo. Até o Tesla, quando precisa ir no médico, ele vai, mas ele tem imigração aqui que o Marcelo vem, porque ele volta sozinho. Fábio Camargo. Boa tarde, Paulo Sérgio, doutor Marcelo. Eu sou o Fábio. Obrigado por vocês, pelos conhecimentos passados. Obrigado, Fábio, que está aqui assistindo a gente. Compartilha com todo mundo aí para as pessoas. Quanto mais pessoas chegar aqui para assistir, melhor ainda, tá? Isso que é o mais legal. Vinícius de Moraes. Ele fala assim, Vinícius de Moraes, é o nome do meu primo, inclusive. Estou em processo de EB3 e já estou trabalhando com meu empregador. Eu estou utilizando o Social Security de estudante da minha esposa e empregado com o 1099. O que seria menos prejudicial para o meu processo? Ser empregado com W2 ou ser empregado com 1099? Boa pergunta. E aí? O melhor é fazer a EB3 em nome da sua esposa. Tudo bem, mas ele que está aqui, como ele já está trabalhando, ele já está com o processo de EB3. A esposa que está fazendo mesmo. E aí? Ele é então F2. Bem, ele é o F2, mas é o F1 que está fazendo. Tudo bem. Então, no caso aí, ele vai ter que entrar depois já que ele trabalhou, né? Ele vai ter que entrar depois no próprio. O fato de ter o Social Security da esposa não vai aparecer no processo aí, não é o mais importante. O mais importante é que está trabalhando, né? Então, está trabalhando sem autorização. Então, isso aí, se a imigração descobre, vai dizer que cometeu fraude. E agora, só uma dica do que está no formulário 485, está no nosso vídeo lá explicando sobre isso. Ainda tem uma segunda pergunta, que é a pergunta número 71, que é dizendo assim, você já omitiu ou mentiu algum fato referente a uma aplicação para imigração em um formulário de imigração? Se você respondeu não naquela pergunta 16, que do trabalho, e a imigração descobriu, e você marcou de novo não nessa 71, já são 2 vezes que cometeu fraude. 2 vezes no mesmo formulário. Então, gente, vamos ver essa parte aí. Eu sei que é muito ingenuidade achar que a pessoa vai ficar aqui só estudando, sem trabalhar, né? Alguns fazem, outros não. Mas vamos procurar, pelo menos não abre empresa, mas vamos procurar pelo menos não trabalhar mais do que 6 meses, porque se for trabalhar, se tiver trabalhado, 6 meses ainda é uma tolerância, que a imigração dá pela seção 245K da lei de imigração. Mais do que isso vai ser difícil. Só para bater aqui a pergunta, então, tanto o W2 quanto o 1099 não tem problema, o que não pode é ter empresa aberta, né? Quer dizer, o problema tem, mas é menor do que tem a empresa aberta. Tendo empresa aberta, você vai praticamente se denunciar, né? Então, pronto. E aí você sabe que o advogado ele vai te orientar da melhor maneira possível sobre o que fazer quando chegar no momento certo de preencher tudo lá. Então, tem um advogado licenciado que vai te ajudar a fazer o negócio da maneira certa. Fica aí. Michele Vécio Françoso. Doutor Marcelo, é possível fazer processo consular para EB2NW morando em Portugal ou tem que dar entrada no Rio de Janeiro? Sim, eu imagino que de Portugal vai para Paris, o consulado de Paris, a embaixada de Paris. Mas dá para fazer sem problema nenhum, né? Sim, é o consulado que serve a região onde você é cidadão ou reside. Depende disso. Exatamente. Então tá. A Núbia voltou aqui para complementar a pergunta dela que a gente ficou em dúvida. Ela falou, sou solteira. Isso se a imigração for atrás, né? Se eu retirar o meu nome do Sambis, meu nome não irá mais constar? Seria aconselhável, então?
Não tem como tirar o nome do Sambisa, esse que é o problema. Hum. Você pode tirar o nome da empresa, mas sempre vai aparecer no histórico da empresa, se a migração quiser checar, eles vão olhar lá que no histórico daquela empresa teve um período que Nubes estava como sócio daquela empresa. Mas ela tem salvação, Marcelo, de fazer, já que ela é solteira, ela tem uma salvação aí de fazer CB3? Sendo F1 e Casar com com a um americano empresa? seria uma boa, se fosse de verdade, né? Que aí é Aham. perdoado ter trabalho sem autorização, né? Então pro Perdão EB3 automático. não tem muita chance mesmo não, então. Vai ser difícil, porque inclusive no formulário também 485 tem a parte lá do Public Charge que pergunta, não pelo Public Charge, mas pergunta qual é a sua fonte de renda e quanto você ganha por ano. Então, é mais uma coisa que se você não falar o que você ganha lá, está cometendo fraude do mesmo jeito. Uhum. Então vamos lá. Kenia Oliver, após casar com um norte-americano, demora muitos meses para receber um work permit e recebendo, eu já posso começar a trabalhar direto? Ela é de Já, Oklahoma. já onde quiser, trabalha onde quiser. Deve levar uns 3 meses se a imigração não atrasar, né? Porque está levando 3 meses em alguns casos, mas pode também levar mais do que isso. Todo caso deve levar entre 6 meses a um ano, dependendo da região do país onde o caso vai ser feito. Uhum. Vamos lá, Luiz José Oliveira. Olá, a imigração pediu um RFE comprovando a veracidade do antigo casamento de uma amiga minha. Esse pode fazer com que a imigração vá atrás do antigo esposo dela, por exemplo, ela estando ilegal aqui? Com certeza, porque eles estão suspeitando que ela cometeu fraude naquele processo, não era um casamento de verdade. Hum, isso deve ser um outro processo e agora eles foram buscar o processo anterior. É, Exatamente, eles vamos vão agora fazer. tentar ver isso aí para ver se, porque se a pessoa mentiu no processo anterior, não é elegível para receber o green card, vai ter que fazer um waiver pelo processo novo. Uhum. Gideon Figueiredo, eu recebi uma carta da imigração que o meu caso foi encerrado. Eu posso aplicar para o EB3 com esse caso encerrado? Qual é o caso encerrado, né? Ele E tem não que ver fala, qual é o é. caso que ele está falando, né? Porque encerrado não é uma palavra muito assim que a gente vê, não, né? Se for o caso de corte de imigração que foi encerrado, Uhum. se pode fazer alguma coisa, tem que ver depois como vai fazer para se legalizar, porque ser encerrado não quer dizer que ficou legal no país. Quer dizer que não tem mais deportação pendente. Mas tem que ver o que é que ele chama de encerrado, né? Tá bom, então. Se ele quiser mandar de novo lá e a produção pegar, a gente dá uma adiantada aí no Gideon. Tainara Lima, boa noite, doutor Marcelo e Paula. Minha mãe recebeu recentemente o green card dela. Eu, sendo maior de 21 e solteira, ela consegue passar para mim? E se sim, quanto tempo em média leva esse tipo de processo, Marcelo? Isso pode e leva anos. Não vá por essa. Se tiver perto de conseguir brincar, não vá por esse caminho, porque a fila está em setembro de 2015, Nossa. 8 de setembro de 2015, para ser mais exato. Já tem mais de 2 anos quase que tá nessa fila, nessa mesma data aí. E eu fui vendo aqui, foi até 2021 para eu achar o mês que foi para agosto, era agosto. Depois mudou para setembro, não saiu mais de setembro. Então, setembro 8 de 2015, desde 2021 que está com essa data aí. Então, não Nossa. está andando. Então, se você for olhar setembro de 2015, nós estamos em 2023, então vai levar 8 anos. Bom, se cada ano de calendário, o Visa Bolsonaro também aumentar um Exato. ano, Aham. ou aumentar um mês. Mas não é assim. Vamos torcer para em outubro, pelo menos, aliviar a vida dos EBs aí, né? Vamos torcer muito. Estou nessa torcida de dedos cruzados, assim. É. Tilão. Tilão. Boa noite, nobres. Boa noite. Doutor, em uma entrevista de EB2, o que o candidato precisa ter na ponta da língua? Uma excelente pergunta, Marcelo. Não tem muita coisa não, porque as perguntas devem ser mais em relação ao status, se não trabalhou, como que se manteve aqui. E às vezes pergunta sobre o projeto, né? Se é um business plan, se é um projeto de pesquisa. Pergunta só para ver se está tudo em sintonia, não vai perguntar nada de tipo uma sabatina. Então, não tem muito que. Essas entrevistas são pro forma, tanto que não estão nem acontecendo mais. Olha, Raramente boa. acontece. Boa, tá vendo só, Tilão? De repente você nem vai ter a sua entrevista aí. Torcer, tá vendo? João Ricardo. Pera aí, antes do João Ricardo tem o Alfredo USA. PS, doutor. Caso de indecent assault, total de 8 counts, e foi contra uma menor de idade. Pode ser considerado um caso para a U-Visa?
Pode ser considerado com certeza. Isso aí pode ser sexual assault, e aí é um dos crimes que está no Visa U, né? Tem que ver os elementos do crime para ver se cai certinho, mas eu imagino que seria um caso forte para o Visa U. E nesse caso aí você vê com 8 counts ainda, 8 acusações, parece ser... E tem que também ver também como que tudo isso está lá junto com a polícia, etc. Melhor você entrar em contato com a Gondim Law e fazer a sua consulta específica sobre o seu caso, né, Marcelo? Exatamente, e também saber qual é a região do país, né? Porque nem toda polícia gosta de ajudar imigrante, né? Então tem que ver onde que isso aqui aconteceu. Aí, a família Rodrigues, ela vem com a seguinte pergunta aqui, ó. Bankruptcy, 7 ou 13, prejudica o green card? Não acho que vai prejudicar, mas se for feito da forma correta, né? E aí o contador é que faz isso, né? O bankruptcy é o contador ou o advogado que faz? Não, são advogados de falência. Entendi. Aí você tem que, né, combinar com eles lá para fazer o negócio do jeito certo. Vamos lá, o Gedeon falou aqui, ó, a carta fala que o juiz me concedeu prosecutorial discretion. Então o caso não fechou, não encerrou. Ou ele encerrou em termos de terminou, ou ele está congelado para que você possa, então, depois, de alguma forma, se legalizar e aí pedir à corte para reabrir o caso e pegar uma saída voluntária ou se qualificar para ajuste de status, fazer ajuste de status. Então, basicamente isso que quer dizer, Gideon. Olha aí, ó, Cristiano Rodrigues, ele dá boa noite e fala o seguinte, ó, sou seu cliente, Marcelo. Demos entrada em agosto do ano passado no U-Visa. Faz um mês que eu fiz o fingerprint. Você pode me informar quanto tempo ainda vou ter que esperar para chegar o Work Permit? É muito difícil dizer isso, porque a imigração está ainda atualizando o que eles fizeram desde que o Biden mudou a regra para dar permissão de trabalho logo de cara. Eles estão avaliando os casos mais antigos para poder ver se existe a evidência de que o caso é bom. Eles não vão decidir ainda se vai aprovar ou não, mas vão fazer uma análise superficial para ver se os elementos estão ali. E vão começar a dar. Eu imagino que vai começar a dar em 3 meses, mais ou menos, mas nesse caso eu não sei se vai chegar em 3 meses ainda. Olha lá, João Ricardo, PS e doutor, boa noite. EB2NW consular, processo no NVC, DS pago e o SES pediu processo de volta por causa administrativa. Agora o processo não está no NVC nem no USCIS. O que eu devo fazer? Tem um outro caso parecido? E aí, Marcelo? Eu imagino que o SES não pediu o caso. Eu imagino que o consulado foi que deve ter pedido o caso. Né? Alguma coisa do consulado aí, eles pedem para a Federação Administrativa e pedem para a migração reafirmar aquela petição que foi aprovada. Tá? Então, seria bom estudar esse caso aí realmente para ver se a migração vai realmente afirmar o caso ou não, né? Tá certo. Agora é o seguinte, quero aproveitar para você que está em casa, a gente vai começar a mostrar agora toda semana um pouquinho mais dos funcionários e das pessoas que trabalham lá na Gondim Law. E aí eu vou perguntar para o Marcelo, quem que é a Cíntia, Marcelo? Cíntia é a supervisora do time do EB2NW e do EB1. É um time que trabalha com isso aí e ela supervisiona o time todo. Bem dentro do assunto do João Ricardo, inclusive, né? Então, já que a gente está falando de EB2NW, você vai conhecer agora a Cíntia, que vai falar um pouquinho, e você vai ver exatamente, muitas vezes a gente só conversa, o Marcelo aparece aqui, e é legal a gente saber quem é que está cuidando da gente, quais são as pessoas que trabalham. Eu vou dizer, a gente tem um time incrível na Gondim Law. Vai aí, Cíntia. Olá! Você sabia que o governo americano oferece muitas oportunidades de green card para profissionais estrangeiros que sonham em morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos? Através das categorias EB, Employment Based, mais de 130 mil brasileiros já foram beneficiados com o green card nos últimos 10 anos. Especialmente profissionais que trabalham nas áreas onde existe uma grande carência de mão de obra especializada nos Estados Unidos, como engenharia, aviação, tecnologia da informação, medicina, odontologia, fisioterapia e enfermagem e muitas outras. Se você é um profissional que acumula experiência e contribuições importantes em sua carreira ou possui formação acadêmica superior, é possível que esteja qualificado a uma das categorias EB, seja como oferta de emprego via sponsor nos Estados Unidos ou simplesmente através do seu histórico profissional. Se você se identificou com um dos perfis mencionados e quer saber se você qualifica em uma das categorias EB, visite o website do Gondim Law Corp para saber mais informações e agendar uma consulta online ou presencial
para avaliação de suas possibilidades imigratórias para os Estados Unidos com um de nossos advogados. O nosso site é www.gondinlaw.com. Venha conhecer o Gondim Law Corp e comece a construir o futuro melhor para você e sua família aqui na América. Bonito, hein, Marcelo? É bem isso aí mesmo. Agora é tranquilinho. Dessa forma fica mais fácil a gente entender com quem que a gente está falando. É com gente que entende, né? Com certeza. O pessoal aqui realmente, eu tenho muita gente boa aqui trabalhando aqui que realmente faz as coisas ficar bem mais fácil para todo mundo, né? Aham. Então tá, olha só, o Josias mandou uma pergunta aqui, Marcelo, que é o seguinte. Vou me casar no fim do ano. Ano passado eu fui preso por dirigir sem driver em Boston. Eu posso ter problemas para me legalizar? Aí ele fala aqui, abraços, vocês são os melhores. Dificilmente vai ter problema com isso aí, porque isso é infração de trânsito. Em alguns lugares pode ser um misdemeanor, mas mesmo que fosse um misdemeanor, teria a petty offense exception. Então, não vai impactar na sua legalização esse incidente que aconteceu com você. Carlos Roberto Santos. Boa noite, Paulo e doutor Marcelo. Caso eu pegue residência no Canadá, ainda assim eu continuo no gancho de 10 anos para entrar aqui para visitar. O doutor faz processo do Canadá também? Não fazemos. Já, a lei daqui já é muito difícil, imagina pegar de outro país, né? Então, lá é diferente, é bem diferente o sistema de imigração de lá. E os 10 anos de castigo, no caso, né? Eles acontecem quando a pessoa sai daqui do país depois de ter ficado fora de status, independente se vai para o Brasil ou se vai para o Canadá. Tá aí a Miliane Lopes. Boa tarde, Marcelo. Meu filho entrou com a lei de abandono de pais. Ele entrou contra o pai dele. Quando ele for cidadão americano, ele pode aplicar para a mãe? Pergunta bastante corriqueira aqui também, né, Marcelo? Não pode. Infelizmente, nesse caso aí, a pessoa se desvinculou dos pais. Mesmo o pai ou mãe inocente que não abandonou, não vai poder depois se legalizar quando esse filho naturalizar. Infelizmente. Então tá, ó, Luiz José Oliveira. Mas no antigo casamento ela não aplicou para green card, agora ela se casou com um americano. O ex-marido dela está ilegal aqui. Ele corre risco? Ah, naquele caso lá do antigo marido. Como é o caso do antigo marido, me refresca a cabeça no aí. antigo, é aquela da mulher que agora está no processo e pediram um RFE sobre o antigo casamento dela. Entendeu? Certo. E aí ele está completando aqui que no antigo casamento ela não aplicou para green card naquele casamento. Então não teve processo de imigração no antigo casamento. Agora ela se casou com um americano. O ex-marido dela está ilegal aqui. E aí quer saber se corre risco. Nesse caso, eu não acho que não. Não Aí acho que não é relevante. Não foi cometido uma fraude. Casar e não mandar papel para a imigração não é fraude de imigração. Só não fez, né? De repente fiz até o certo de não ter mandado. De repente, se tivesse mandado, podia dar problema. A não ser que a imigração queira usar como a tentativa, né, ou conspiração para cometer fraude. Uhum. Porque o que eu acho que é um long shot. O que ele está falando aqui é justamente que a imigração está pedindo para saber da veracidade do antigo casamento, mas é meio sem noção, já que não houve nenhum tipo de ação imigratória naquele casamento, né? Exatamente. Esse é o tipo da coisa que é bom a gente ter uma noção do processo no contexto geral, e não assim somente perguntando sobre isso aí diretamente ligado ao casamento anterior. É bom ver todo o processo, que tipo de processo é, como é que a imigração colocou essa frase lá, o que eles estão querendo investigar, entendeu? Então são coisas que tem que ser, essa aí o caso mais assim, que tem que escalar para uma consulta realmente. Vamos lá na corrida aqui, 8 é o nome da pessoa. Boa noite, Paulo e Dr. Marcelo. Eu e meu esposo estamos aplicando para a cidadania e percebemos que, por um erro, não declaramos meus enteados no meu I-485. Minha dúvida é se no formulário da cidadania eu devo declará-los ou isso pode gerar algum problema por estar diferente do I-485. Os meus enteados já são adultos e não pretendem morar aqui. Não, pode indicar, porque não deve influenciar não, uma vez que não seria... O fato de ter ou não ter filho não faz a pessoa ficar inadmissível ou admissível, ou aumenta ou diminui a chance. Então não seria... Se fosse considerado como uma omissão, não é uma coisa material, uma coisa que influenciaria no processo. Então, nesse caso, eu não imagino que vá prejudicar você, não. Claro que a gente tem que ver todo o contexto para dar uma opinião formal, mas, assim, num programa de televisão como esse,
pelo que você está me falando aí, não vai ter nenhum problema. Vamos lá, então, Danilo MP, preciso remover as condições do Green Card em setembro, mas recentemente eu descobri uma traição. O que eu devo fazer? Eu preciso da minha esposa? Se for fazer em conjunto, sim. Se não, pode fazer o divórcio. Depois que sair o divórcio, entra com o pedido de remoção da condição. Oscar Eriksen, meu I-140 está aprovado 26 de julho de 2022. O USCIS para a NVC demorou 6 meses. O NVC criou um Visa Petition errado. Como escalar com o NVC para corrigirem o erro? Faz mais de um mês que a Cíntia pediu a correção. Falando da Cíntia, o trabalho da Cíntia. Isso aí, exatamente. A gente tá ajudando aí com isso aí, mas realmente quando eles cometem erros, ainda mais erros que não tem uma previsão, a gente tem que ir lá botar, até mandando lá, tem os e-mails especializados que eles têm lá para advogados, né, que é o NVC Attorney. Então a gente está usando esses métodos aí para escalar e conseguir que alguém lá de dentro mostre que todo o caso foi feito de forma errada. No caso, como foi aberto lá dentro, é uma coisa interna que foge do nosso controle, mas uma hora dessa vai ser consertado isso daí. Então tá, olha gente, já são 8 horas e 45 minutos. Hoje o programa vai ser um pouquinho mais curto do que o usual. E na semana que vem a gente está de volta no horário certinho, aqui 8 horas, começando com as suas perguntas. Muito obrigado, Marcelo, por você ter respondido. Eu queria que você deixasse aí justamente a sua última mensagem para a gente poder encerrar e já avisar para o pessoal que a gente tá de volta na semana que vem. É isso aí, pessoal. Boa noite. A todos uma boa noite, né? Estamos aí de volta na próxima semana com o Paulo Sérgio e amanhã temos a live referente a processo de EB3 com a segunda pessoa mais experiente aqui no escritório no EB3. Então, vamos prestigiar. Então tá, a gente vai estar lá também. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Boa noite. Para você que está em casa, muito obrigado. Uma boa noite para você. A gente se vê daqui a pouquinho no SBR News, que também vai falar de imigração, inclusive sobre o processo da Domínio e da Fox News aí que a gente comentou aqui durante o programa. E claro, na semana que vem a gente está de volta com imigração com Marcelo Gondim. Ao longo da programação você assiste a reprise do programa. Lembrando que às quartas-feiras você manda suas perguntas aqui nas nossas redes sociais e você pode ficar com a gente sempre muito bem informado sobre imigração. Eu estou falando de imigração com Marcelo Gondim. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau. Até já no SBR News. Imigrar não é algo simples, mas a Gondim Law conta com um time de advogados experientes e licenciados para te ajudar nessa decisão. Estamos aqui para resolver sua situação imigratória através de Green Card por trabalho, família, asilo, investimento e habilidades excepcionais. Fale com quem tem credibilidade e confiança. Gondim Law. Aqui o seu sucesso é a nossa meta. Agende agora mesmo uma consulta pelo site www.gondimlaw.com.